Se você passou dos 40 e ainda está fazendo os mesmos exercícios de bíceps que fazia aos 20, tem algo muito errado. E não é só questão de idade. É questão de inteligência. Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar mais longe. A real é que o treino que funcionava quando você era mais jovem, hoje pode estar sendo o maior sabotador da sua evolução. É fácil cair nessa armadilha. A gente cresce ouvindo que tem que suar mais, levantar mais peso, repetir mais vezes. E sim, essa mentalidade de esforço tem seu valor. Mas chega uma hora, e ela costuma chegar depois dos 40, que só força bruta já não resolve. O que resolve é estratégia, é entender o corpo que você tem hoje, não o que você teve há 20 anos. Talvez você já tenha sentido isso. Você treina, se dedica, faz tudo certinho, mas o resultado some. O braço não responde. A dor aparece. O cotovelo reclama. O pump até vem, mas não se traduz em crescimento real. E o pior, você começa a duvidar de si mesmo. Será que o problema sou eu? Será que tô velho demais? Não, o problema não é você. É o treino que ficou ultrapassado. A maioria dos homens nessa faixa etária ainda repete os mesmos padrões que aprendeu quando começou a treinar. Curl com barra reta, curl de concentração, curl no banco Scott. Tudo clássico, tudo tradicional. Mas sabe o que mais é clássico? Tendinite, epicondilite, dor no ombro, assimetria, estagnação. E tudo isso vem justamente de insistir em exercícios que não respeitam a biomecânica de um corpo maduro. Só que tem uma coisa que ninguém fala. Você não precisa parar de treinar. Você só precisa treinar melhor. Com técnica, com propósito, com inteligência. Porque quando você ajusta a execução, quando escolhe os exercícios certos, aqueles que realmente funcionam para o seu corpo atual, os resultados voltam. E voltam com força. Mais simetria, mais volume, mais controle muscular e muito menos dor. Esse vídeo não é para te desanimar. É para te despertar. Porque o que você vai ver aqui pode transformar completamente a forma como você treina seus braços. Vamos eliminar da sua rotina 3 exercícios que hoje estão fazendo mais mal do que bem. E vamos substituir por versões mais seguras, mais eficazes e adaptadas à sua realidade. Não importa se você treina em academia ou em casa. O que importa é saber o porquê por trás de cada movimento. E se você acha que isso aqui é só mais um vídeo de dicas de bíceps, se prepara. Porque o que vem pela frente não é só troca de exercício, é mudança de mentalidade. É entender que, depois dos 40, cada repetição tem que ter propósito. Cada movimento tem que somar. Não dá mais para desperdiçar energia em coisa que não entrega resultado, ou pior, que te machuca no longo prazo. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Por que você deve abandonar o curl de concentração? O curl de concentração parece aquele exercício clássico que ninguém ousa questionar. Tá nos vídeos antigos de fisiculturistas, nos treinos das revistas e até hoje domina as academias como se fosse intocável. Mas sabe o que ninguém te conta? Que esse movimento, quando você já passou dos 40, pode estar te fazendo mais mal do que bem. Vamos começar pela postura. Sentado, curvado para frente, com o braço apoiado na parte interna da coxa. Essa posição parece mais coisa de contorcionista do que de alguém querendo treinar bíceps com segurança. A instabilidade do tronco, somada ao apoio forçado do cotovelo, cria um cenário perigoso. O corpo todo tenta se equilibrar, mas o bíceps perde a eficiência na contração. O foco do exercício se perde e o risco de erro técnico aumenta. E por falar em eficiência, aqui entra outro problema: a falta de tensão contínua. No ponto alto do movimento, o músculo tende a descansar.
Parece que você está contraindo com tudo, mas na real, o pico de ativação vai embora rapidinho. Isso cria aquele padrão de pico e vale. Um sobe e desce de ativação que, na prática, não serve para quem busca hipertrofia séria. E depois dos 40, onde cada estímulo conta, isso é um tiro no pé. Só que o buraco vai ainda mais fundo. O curl de concentração é um convite aberto para o erro técnico. Com o tempo, seu corpo vai tentando compensar. Você começa a girar o punho demais, mover o cotovelo para frente, jogar o tronco para trás. Pequenas trapaças que parecem inofensivas, mas que vão sobrecarregando o tendão do bíceps e a articulação do cotovelo. E aí, quando você sente aquela dor que não passa, já é tarde demais. Muita gente continua fazendo esse exercício porque sente o músculo queimar. E isso engana, porque sentir o músculo não é o mesmo que treiná-lo bem. O pump pode ser grande, mas se a biomecânica está errada, o estímulo não se consolida. É como jogar gasolina num carro com o motor fundido. Parece potente, mas não sai do lugar. Então vem a pergunta: o que fazer no lugar? A resposta é simples e eficaz. Curl em banco inclinado. Esse sim respeita sua postura. Alonga o bíceps no ponto certo, gera tensão contínua e reduz drasticamente o risco de lesão. Cada repetição vira um trabalho sólido, com controle, amplitude e foco total no que realmente importa. Estimular o músculo sem machucar a máquina. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Os riscos ocultos do curl com barra reta. Se tem um exercício que quase todo homem jura que é indispensável no treino de bíceps, é o tal do curl com barra reta. Tá em todas as fichas padrão, nos vídeos clássicos de treino pesado, nos dias de braço que tem que sair inchado. Mas depois dos 40, o que ninguém te fala é que esse movimento pode ser um dos maiores vilões da sua evolução e da sua saúde articular. A barra reta tem uma pegadinha invisível. Ela força suas articulações a trabalhar num plano fixo, que não respeita o movimento natural do seu punho. Você não consegue girar, ajustar, alinhar como seu corpo gostaria. O resultado? Uma pressão constante e mal distribuída sobre os tendões do antebraço e do cotovelo. Parece pouco no começo, mas com o tempo, pode virar uma bomba relógio chamada epicondilite. E não para por aí. Esse exercício também sabota sua simetria muscular. Como a barra é única, o braço dominante, aquele que naturalmente é mais forte, começa a roubar o jogo. Ele compensa o esforço, carrega mais carga e o outro braço vai ficando para trás. Ou seja, além de colocar seu cotovelo em risco, o exercício ainda pode estar te deixando cada vez mais assimétrico. E se você acha que o problema só aparece com muito peso, se engana. O curl com barra reta induz ao erro técnico mesmo com cargas moderadas. É muito comum ver gente balançando o corpo, jogando o tronco para trás, usando os ombros ou os quadris para subir a barra. Quando isso acontece, o bíceps sai de cena e outros músculos roubam o esforço. Você até sente que treinou pesado, mas o estímulo real no bíceps foi raso. Muita gente acha que dor é sinal de treino eficiente. Ah, se não doer, não funcionou. Mas existe uma diferença brutal entre a dor do esforço e a dor de uma articulação sobrecarregada. A primeira te fortalece, a segunda te enfraquece a longo prazo. E quando você tem mais de 40, ignorar esse limite é o caminho mais rápido para o afastamento forçado da academia. Agora, a boa notícia. Você não precisa abandonar o treino pesado. Só precisa mudar o tipo de estímulo. Existem alternativas que não só aliviam a pressão nas articulações, como ainda aumentam o tempo sob tensão e melhoram a ativação muscular. E uma delas pode te dar mais controle, mais segurança e mais resultado desde a primeira série. E o próximo exercício que você provavelmente ainda faz pode ser o mais traiçoeiro de todos. Por que o curl Scott com barra não é tão efetivo quanto parece? À primeira vista, o curl Scott parece coisa de profissional.
Banco especial, execução isolada, foco total no bíceps. Tudo muito bonito no papel. Mas se você já passou dos 40, tá na hora de encarar uma verdade incômoda. Esse exercício pode estar te limitando mais do que ajudando. E o motivo está justamente no que parece ser sua maior vantagem: o isolamento. A posição do banco predicador cria um ângulo fixo, que sim, ajuda a estabilizar o braço, mas também elimina a tensão onde ela mais importa. No final da subida, o bíceps praticamente descansa. Isso quebra o estímulo contínuo que você tanto precisa para crescer. Resultado? Um movimento bonito, mas ineficiente quando o assunto é hipertrofia real e consistente. E não para por aí. O ponto mais perigoso do curl squat é a parte baixa do movimento. Quando você estende o braço completamente com carga, o estresse nos tendões do bíceps e na articulação do cotovelo vai para o talo. E se a execução não for milimétrica, o que é difícil até para quem já treina há anos, esse desgaste se acumula com o tempo. Uma hora, o corpo cobra, e geralmente é com dor. Outro detalhe que muita gente ignora: como o exercício normalmente é feito com barra, você repete o mesmo erro do curl reto, não corrige desequilíbrios. O braço mais forte continua liderando, o mais fraco continua apagado, e a simetria vai para o espaço. Isso pode não parecer problema hoje, mas, com o tempo, a diferença fica evidente e frustrante. Aí entra o mito do pump. Muita gente sente um bombeamento forte com o squat e acha que isso significa progresso. Mas sensação e resultado são coisas bem diferentes. O volume temporário pode até ser gostoso, mas se não há tensão contínua, se não há estímulo de verdade, é só ilusão. E a pergunta que não quer calar: por que insistir num exercício que coloca seus cotovelos em risco, entrega menos ativação onde deveria e ainda alimenta desequilíbrios? Não vale a pena. Principalmente quando existem alternativas mais simples, mais seguras e muito mais eficazes. E o melhor, algumas delas você pode fazer sem precisar de máquina nenhuma. E é aí que entra um exercício que parece básico, mas entrega um nível de ativação que o squat jamais alcançaria. O ponto de virada: parar de treinar como antes para começar a evoluir de verdade. Até aqui, você já entendeu o que está segurando seu progresso. E talvez nem soubesse disso até hoje. Foram anos repetindo movimentos clássicos, confiando na tradição da musculação, acreditando que o básico funciona. E sim, o básico funciona. Mas só se ele estiver alinhado com o seu momento de vida. E depois dos 40, a conversa muda completamente. O que você fazia antes com naturalidade, hoje exige atenção redobrada. O corpo já não responde igual. O risco de lesão aumenta e o tempo de recuperação dobra. E o mais traiçoeiro de tudo isso é que os sinais vêm devagar. Primeiro, uma dorzinha que você ignora. Depois, um desconforto que atrapalha o treino. Até que um dia, seu corpo te obriga a parar. Não por escolha, mas por exaustão. Mas você não está aqui para repetir erros. Está aqui para evoluir. E evoluir significa tomar decisões diferentes. Significa parar de treinar no piloto automático, com exercícios que todo mundo faz, e começar a construir um treino com consciência, técnica e intenção. Treinar bem não é só levantar peso. É saber por que você levanta, como levanta e para que levanta. Então vamos virar essa chave agora. A partir desse ponto, você vai conhecer os exercícios que realmente entregam resultado depois dos 40. Movimentos que respeitam sua biomecânica, protegem suas articulações, corrigem desequilíbrios e ainda ativam o bíceps de forma mais completa. E o melhor, com muito menos risco e muito mais retorno. Não são exercícios mirabolantes, não envolvem truques, mas exigem algo que poucos aplicam: execução consciente, técnica milimétrica, atenção ao detalhe. E é isso que separa quem treina para impressionar, de quem treina para durar. Se prepara,
porque o primeiro exercício dessa nova fase vai ativar seu bíceps como nenhum outro faz, e quase ninguém usa. Exercício 1. Spider Curl. Esse é o tipo de exercício que ninguém te ensina no início. E justamente por isso se torna uma arma secreta quando você descobre. O Spider Curl, ou Curl Aranha, parece estranho à primeira vista. Você deita de bruços num banco inclinado, deixa os braços pendurados para frente e faz o movimento ali, com controle total. Mas o que parece simples, na prática, é brutal. E o motivo é simples. Aqui, o bíceps não tem para onde fugir. Quando você executa o Spider Curl da forma certa, o corpo inteiro fica travado. Sem impulso, sem ajuda do tronco, sem truques. Só o braço trabalhando. Isso obriga o bíceps a assumir 100% da carga, do início ao fim. Não existe descanso no topo do movimento. Não existe momento em que a gravidade te ajuda. A tensão é constante. E depois dos 40, essa é uma das melhores formas de estimular crescimento sem colocar suas articulações em risco. Outro ponto positivo? Esse exercício praticamente elimina os erros técnicos. Você não pode balançar o corpo, não pode girar o punho para roubar força, não pode jogar o ombro para compensar. É você, o peso e a técnica. E é aí que a mágica acontece. Cada repetição vira um trabalho preciso, profundo e extremamente eficaz. E tem mais. Como você pode fazer esse exercício de forma unilateral, um braço por vez, ele se torna uma ferramenta perfeita para corrigir assimetrias. Sabe aquele braço que sempre fica um pouco para trás? Aqui ele é obrigado a trabalhar sozinho, sem a ajuda do dominante. O foco dobra, o controle aumenta e o estímulo fica mais justo e equilibrado. Ah, e se você acha que precisa de um banco especial, esquece isso. Dá para adaptar em banco inclinado comum, na máquina Scott, usando o lado oposto do encosto, ou até mesmo com suporte de cabo ajustado. O importante é manter o ângulo certo e o controle total. E não precisa exagerar na carga. O Spider Curl é sobre execução, não sobre ego. Esse é o tipo de exercício que você subestima, até sentir a ativação. A diferença é clara. A contração é mais profunda, o pump é mais sólido e o controle muscular evolui de verdade. Se tem um movimento que pode te reconectar com seu bíceps de forma inteligente, é esse. E o próximo? Vai levar essa tensão constante para um nível ainda mais estratégico. Exercício 2. Curl com cabo. Se você já sentiu que o curl com barra fica mais leve em certas partes do movimento, você não está maluco. Isso acontece mesmo, porque o peso livre depende da gravidade, e a gravidade nem sempre trabalha a seu favor. E é exatamente aí que o curl com cabo entra em cena, para corrigir essa falha com um nível de controle e ativação que poucos exploram. Com o cabo, você muda o jogo completamente. Desde o primeiro centímetro até o último, a tensão está ali. Sem folga, sem pontos mortos, sem descanso involuntário. Isso força o bíceps a trabalhar do começo ao fim, o que é ouro puro quando seu objetivo é hipertrofia de verdade. Principalmente depois dos 40, quando cada repetição tem que valer o esforço. Outro ponto poderoso desse exercício é a curva de resistência mais natural. Ao contrário da barra, que coloca pressão desigual dependendo do ângulo, o cabo distribui a carga de forma mais uniforme. Isso significa menos sobrecarga desnecessária nas articulações e mais foco no músculo. É o tipo de ajuste que pode parecer pequeno, mas muda completamente o resultado no longo prazo. E falando em longevidade, aqui suas articulações agradecem. Você pode usar uma barra curva, cordas ou até pegadores individuais. Isso permite que seus punhos encontrem a posição mais confortável e segura durante o movimento. Nada de forçar uma pegada rígida, nada de fricção indesejada. O movimento flui, o cotovelo fica protegido e o estímulo é limpo. Sem contar a versatilidade absurda. Dá para ajustar a altura do cabo,
Trabalhar unilateral ou bilateral, mudar o ângulo, fazer em pé ou sentado. Cada variação ativa o bíceps de um jeito ligeiramente diferente. E isso é o que mantém o treino eficiente, mesmo com menos volume. Não é sobre inventar moda, é sobre saber usar o que funciona a seu favor. E o melhor, esse exercício não exige ego. Não precisa carregar peso absurdo para sentir resultado. Pelo contrário, se você fizer com a técnica certa, com controle no tempo de subida e descida, vai sentir o bíceps trabalhar como nunca. É o tipo de exercício que constrói músculo com inteligência e protege seu corpo no processo. E se você achou esse completo, espera até ver o próximo. Porque ele une estabilidade, amplitude e ativação profunda num só movimento. E fecha essa tríade com chave de ouro. Exercício 3. Curl em banco inclinado. O curl em banco inclinado não é só um substituto para o curl de concentração. Ele é uma evolução completa. Aqui, o que você tem é um movimento mais longo, mais estável, mais controlado e, acima de tudo, muito mais eficiente. Quando você executa esse exercício do jeito certo, o bíceps é obrigado a trabalhar em um estiramento máximo que poucos exercícios conseguem proporcionar. Ao se posicionar no banco inclinado, com os braços pendendo levemente para trás do corpo, você já começa o movimento com a cabeça longa do bíceps completamente alongada. Isso muda tudo, porque ao invés de começar com vantagem mecânica, você já parte de um ponto de desvantagem, o que obriga o músculo a se ativar desde o primeiro centímetro. E quando o estímulo começa cedo, a ativação é muito mais intensa. Além disso, o apoio do tronco no encosto do banco elimina qualquer chance de compensação. Nada de balançar o corpo, nada de roubar com o ombro. Aqui, o foco é total no músculo. A estabilidade do banco cria um cenário perfeito para você se concentrar só na contração e na execução. É o tipo de exercício que te ensina a treinar direito, e isso faz toda a diferença, principalmente depois dos 40. Outra vantagem poderosa é a possibilidade de ajustar o grau de inclinação do banco. Quanto mais inclinado, maior o estiramento e maior o desafio. Mas, se sua mobilidade ainda não está top, dá para começar com um ângulo menos agressivo e ir evoluindo. Isso torna o exercício acessível para todo mundo, sem perder a eficácia. E não precisa inventar moda. Um par de halteres, tempo sob tensão bem controlado e foco na técnica. Subiu com controle? Ótimo! Segura 1 ou 2 segundos lá em cima. Depois, desce devagar, como se estivesse freando o movimento com o bíceps. É nesse controle excêntrico que a mágica acontece. É ali que você constrói força de verdade, sem pressa e sem risco. Se você busca um exercício que junta biomecânica eficiente, segurança articular e máxima ativação, o curl em banco inclinado é a resposta. Ele entrega o que o curl de concentração prometia, sem os riscos, sem os vícios técnicos e com muito mais resultado real. E o melhor, não precisa de nada além de um banco e 2 halteres. Simples, direto e brutalmente eficaz. E agora que você viu tudo o que precisa fazer diferente, é hora de consolidar essa virada de chave. Agora você já sabe. Aqueles exercícios que pareciam inofensivos, que faziam parte da sua rotina há anos, estavam te atrasando. Estavam te machucando sem aviso. Estavam roubando seu progresso sem que você percebesse. E hoje, você decidiu parar de repetir o automático, para começar a treinar com estratégia. Porque depois dos 40, o treino muda. O corpo pede mais respeito, mais inteligência, mais consciência. Não dá mais para seguir empurrando ferro sem propósito. Cada repetição precisa ter intenção. Cada exercício precisa somar. Porque não é só sobre construir músculos, é sobre preservar a máquina que carrega tudo isso, o seu corpo. E não se engane, não é fraqueza mudar, é maturidade. É saber reconhecer que evoluir não tem nada a ver com fazer o que sempre foi feito. Tem a ver com fazer melhor, com mais precisão, mais controle,
mais responsabilidade. O que você fez hoje foi dar esse passo. E esse passo, meu irmão, separa quem envelhece estagnado de quem amadurece em evolução. Não é sobre treinar como um garoto. É sobre treinar como um homem. Um homem que entende que constância, saúde e longevidade são mais valiosas que qualquer carga na barra. E quando você treina assim, com essa consciência, os resultados voltam. O físico melhora, a confiança cresce e, o mais importante, você continua treinando por muito mais tempo. Então a pergunta que eu te deixo agora é essa. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Manda nos comentários, porque sua dúvida pode ser a mesma de muitos que estão vendo esse vídeo agora. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você quer revisar todos os outros erros silenciosos que a maioria comete ao treinar bíceps e que também podem estar travando sua evolução, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Lá, a gente destrincha os 10 mais comuns, um por um, com exemplos e correções práticas. Nos vemos no próximo. E que Deus te abençoe, vocês, meus amigos.